Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Vamos nos ater à Sagrada Escritura para podermos extrair dela a grandeza deste momento que congrega toda a Igreja. De modo especial no Brasil, celebrando neste domingo a experiência dos grandes pilares, das duas grandes colunas que realmente sustentam a Igreja ao longo desses anos, o testemunho de São Pedro e São Paulo, que deram a sua vida por amor a Jesus Cristo e inspiraram e continuam inspirando tantos santos e santas na história da Igreja. E não menos, nós podemos contar com a graça e intercessão da Virgem Maria, para que possamos, participantes da Igreja, continuarmos esta grande obra do anúncio da mensagem de Jesus. A primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos mostra São Pedro sendo preso para ser morto. É o que nós encontramos na leitura logo nos primeiros versículos do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aqui nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Herodes mandava prender para torturar e inclusive matar, então, os cristãos naquele momento. Nós sabemos, então, como há o relato, que São Tiago foi morto, irmão de João, foi morto nesta condição, por amar, por seguir e por professar a sua fé e anunciar Jesus às pessoas. São Pedro preso. Nós temos aí a libertação extraordinária, miraculosa de São Pedro da prisão por meio da ação de um anjo. Mas o extraordinário, o grande extraordinário, que nós também podemos encontrar aqui além do anjo, é de uma igreja unida, uma igreja que orava para o seu pastor, para a base da igreja, São Pedro. Aquele sobre o qual o Senhor haveria, como prometeu, edificar a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queridos irmãos e irmãs, é esta força da igreja que ora. Força esta que é destacada no Evangelho, retirado do livro de São Mateus, que nos fala que a igreja ela tem o poder para vencer toda a força do mal. Nós encontramos no Evangelho uma referência também ao poder e à presença da igreja, a importância da igreja na vida dos cristãos. Nós encontramos o Senhor Jesus dizendo em Mateus no capítulo 16: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Esta é a igreja do Senhor. Se nós oramos, é porque o Espírito Santo, sendo mestre da oração, é Ele que nos leva a orar. É Ele que nos congrega na unidade, com diferentes dons. É Ele que coloca a inspiração em nosso coração. É Ele que nos faz orarmos dia e noite sem cessar, sem desanimar. O Divino Espírito Santo, o poder de Deus dado por nós para que possamos anunciar Jesus a todos os homens, a todos os povos e nações, para que possam acolher Jesus em suas vidas, para que possam ter Jesus como seu único Deus e único Senhor. É assim que desta forma nós encontramos a riqueza da igreja, essa sua força, a força de vencer toda a possibilidade de vitória sobre o mal, porque assim quis o Senhor. Assim disse o Senhor. Nós encontramos a realidade disso não apenas na primeira leitura, com o relato nos Atos dos Apóstolos, da salvação física de São Pedro, mas também de São Paulo, que diz que combateu o bom combate, guardou a fé. São Paulo, que de modo extraordinário passou por situações muito difíceis, ele que anunciou o Evangelho a várias nações pagãs, levando muitos a experimentarem a conversão, a mudança de vida e a entrarem por meio do batismo na igreja, a constituir as comunidades cristãs. São Paulo está certo de que ele receberá a vitória. Certo do quê? Da misericórdia divina. A coroa vai dizer a coroa da justiça, mas São Paulo espera. Essa certeza no coração de São Paulo é daquele que fez tudo o que pôde, confiando na graça e na misericórdia de Deus. Nós encontramos ele mesmo dizendo em 2 Timóteo: o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste.
Essa é a grande esperança de São Paulo. Confiar na misericórdia, na bondade do Senhor. Ele vai dizer que ele, tendo passado por muitas dificuldades, o Senhor lhe deu força. E de que modo? Porque ele sentia que o Senhor estava ao lado dele. E São Paulo se pôde fazer tantas obras maravilhosas no grande trabalho de evangelização, foi porque havia uma igreja que orava. Homens e mulheres orando, como ainda hoje oram por aqueles que evangelizam, sobretudo aqueles que se encontram em situações de perseguição. O poder da igreja que ora, o poder da igreja movida pelo Espírito Santo, o poder da igreja na vida daqueles que dão testemunho eficaz, o anúncio do Senhor, como São Paulo mesmo disse, ele fez, o Senhor Deus fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, vai dizer São Paulo. Queridos irmãos e irmãs, como nós não vibrarmos neste dia, como não temos a certeza deste convite, desta convocação do Senhor, para que sejamos nós, uma igreja que ora em unidade, de modo especial, uma igreja que ora em unidade pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Devemos unir e aumentar a nossa oração, deixar que o Espírito Santo nos inspire a oração, para que na unidade nós possamos reconhecer o poder de Deus, seja de anjos que vão libertar aqueles que estão presos, seja de todas as maravilhas experimentadas por São Paulo, o Senhor o livrando de diversos males, naufrágios, envenenamento, perseguições, prisões, São Paulo que apanhou, enfim, a igreja que ora, o poder de Deus que nos congrega num só coração. E é verdade, eles morreram. Porque a graça de crermos no Senhor, de termos uma igreja que ora, não significa que nós não padeceremos, não sofreremos. Não significa que nós não morreremos. Significa que a mensagem será anunciada, que muitas pessoas conhecerão o Senhor, talvez experimentando a conversão no momento em que nos veem morrer, nos veem dando a vida pelo Senhor, toda a nossa vida pelo Senhor. Seja uma história de entrega, de testemunho, como solteiro, casado, padre, religioso, consagrado, seja no momento da morte, sobretudo nos lugares de perseguição religiosa, de modo tão feroz aos cristãos. Sistemas políticos e econômicos materialistas que perseguem os cristãos, que perseguem aqueles que dão testemunho do amor de Deus. Enfim, que o Senhor nos conceda a graça de dizermos sim, e junto com a Virgem Maria, como ela estava presente em Pentecostes, rezarmos e anunciarmos. Como vai dizer São Paulo escrevendo a Timóteo, até que se realize a manifestação gloriosa do Senhor. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.